Acidente grave em Cariacica. O carro invadiu a contramão e foi parar embaixo de um ônibus. No veículo estavam 4 pessoas que morreram na hora. Noite de violência na Grande Vitória. 3 pessoas foram assassinadas pouco depois do Jogo do Brasil. Na Serra, uma criança foi atingida por 2 tiros. Ela estava no colo de um homem que foi morto. Mais de 60 quilos de maconha são apreendidos no norte do estado. A droga estava escondida no porta-malas de um táxi. Está na cadeia um advogado acusado de violentar 2 crianças. O homem já havia sido condenado pelo crime, mas há 12 anos recorria na justiça. Um exemplo de honestidade. Em Morada da Barra, Vila Velha, a população quer acabar com as ligações clandestinas de água. O pedido já foi feito para a Cesan, mas está parado por causa da burocracia. Eliminados na Copa, mas sem perder o bom humor, o Brasil perdeu de 2-1 para a Bélgica, com direito a um gol contra. E não demorou muito para as piadas começarem na internet. E no quadro Nutridicas, a Gabi vai ensinar a fazer um hambúrguer sem contraindicações. Você pode saborear o lanche sem medo da balança. Tudo isso e muito mais no retorno do Tribuna Notícias. A gente volta rapidinho. Olá, boa tarde. Um grave acidente matou 4 pessoas em Cariacica. Foi hoje pela manhã. O carro foi parar embaixo de um ônibus do Transcol. O carro estaria em alta velocidade e invadiu a contramão após fazer uma curva. As vítimas ficaram presas às ferragens e a rodovia teve que ser interditada por 5 horas. O carro de passeio com placas de Vila Velha partiu ao meio. A batida foi tão forte que a parte de trás do veículo ficou presa embaixo do ônibus. Os 4 homens que estavam dentro do carro morreram na hora. Não tinha nenhuma bebida alcoólica, nós não temos como falar de fato o que aconteceu, mas pelo que tudo indica, o motorista do cadete perdeu o controle do seu carro e acabou entrando na via do ônibus, né, no sentido contrário. 2 das vítimas eram irmãos, né, e as outras 2 vítimas, aí eu já não sei precisar. Foram 4 homens por volta de 30 a 35 anos. Dentro do ônibus da linha 795, que saiu do terminal de Itacibá, em Cariacica, com destino ao bairro Alice Coutinho, estavam apenas o cobrador e o motorista. Os 2 não se feriram. O motorista do ônibus estava muito abalado e preferiu não gravar a entrevista. Ele contou que após deixar o último passageiro a poucos metros daqui, descia a ladeira quando ouviu um barulho. Era o carro chiando na curva. O veículo, que estava em alta velocidade, já invadiu a contramão de lado. O motorista disse que só teve tempo de frear e esperar a batida. O acidente parou a rodovia José Sete, na altura do bairro Porto de Cariacica, por cerca de 5 horas. 3 das 4 vítimas ficaram presas às ferragens e o ônibus precisou ser levantado. Foi um trabalho muito difícil porque 3 vítimas se encontravam encarceradas, ou seja, elas estavam presas nas ferragens do carro. Então nós precisamos de suporte para poder conseguir retirar esses corpos de dentro do cadete. A curiosidade dos populares estava aflorada. A todo custo queriam registrar o momento em fotos e vídeos. E foi por meio das redes sociais que os familiares de 2 das vítimas ficaram sabendo do acidente. O Corpo de Bombeiros sempre trabalha no sentido de evitar esse tipo de divulgação de imagem. Para a família é extremamente constrangedor se deparar com uma situação dessa, tanto que nós isolamos a cena, nós colocamos propositalmente a nossa viatura lateralmente para evitar, né, que as pessoas tirassem fotos, mas infelizmente algumas pessoas tendem a tentar de qualquer forma tirar uma foto para poder divulgar. É uma coisa muito triste, uma situação que nós lamentamos muito. De acordo com os moradores da região, os acidentes neste trecho são constantes. Dona Wanda e o filho também foram vítimas da curva perigosa. O meu foi de moto. Eu vim de lá para cá, que fui visitar minha sobrinha que estava com câncer. Aí o rapaz veio e não deu seta. Ele fechou para entrar para o lado do Frechal e bateu. Quando bateu, eu fiz um catavento com 6 metros. Bati em pé e meu filho bateu num poste.
Este outro senhor que mora no bairro há quase 40 anos tem na memória cada um dos acidentes fatais que ocorreram aqui. Nas contas do morador, 46 pessoas morreram neste mesmo trecho desde que ele se mudou para o bairro. Somando com isso aí, 46 mortes, da Satélite até na Mangueira ali. Porque tem um projeto aqui, mais ou menos de 20 anos atrás, ou um pouco mais, um pouco menos, que tinha uma casa aqui, ela foi desapropriada para fazer essa curva, acabar com essa curva aqui, que é denominada Curva da Morte, né? Mas até agora nada, esse projeto foi engavetado e ninguém fala nada, ninguém comunica nada, porque isso não pode continuar acontecendo. Hoje é eles, amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser minha mãe, minha família, né? Família de qualquer um que está aqui, né? É verdade, muito triste, né? Olha, a GV Bus confirmou que no momento do acidente não havia nenhum passageiro no coletivo. O Departamento de Estradas de Rodagem disse que as obras de ampliação da rodovia estão sendo realizadas em etapas. A primeira vai do trevo de Itacibá até a subida de Tucum e os trabalhos estão em fase final. A segunda etapa vai até Cariacica sede. O projeto de engenharia já está pronto, mas ainda faltam recursos para a obra. Na Serra, um bebê foi atingido por 2 tiros. Os bandidos invadiram uma casa e atiraram várias vezes contra um homem que estava na residência. E a criança estava no colo da vítima. As primeiras horas do pós-jogo do Brasil foram marcadas pela violência na Grande Vitória. Pelo menos 3 homicídios foram registrados. Em um deles, uma menina de apenas 1 ano e 11 meses foi ferida com um tiro na perna e outro de raspão na barriga. O caso aconteceu no bairro Felrosa, na Serra. A criança estava no colo do namorado da mãe, que estava sentado na cama dentro de um quarto dessa casa. Outros 4 adultos e outras 3 crianças estavam no local. E o rapaz, identificado como Jonathan Bonelli Pereira, de 26 anos, foi morto com vários tiros. Testemunhas disseram que ele é morador de Jacaraípe, mas a família é de Vila Nova de Colares, bairros também da Serra. Segundo a polícia, ele tinha passagem por tráfico de drogas, registrada ainda quando ele era menor de idade. Neste caso, 2 indivíduos encapuzados invadiram a casa. Eles chegaram em um carro e estavam armados. Atiraram contra a vítima, que morreu na hora. A criança foi socorrida aqui para o Hospital Infantil de Vitória e, segundo a família, o estado de saúde dela é estável. Já em Cariacica, Lucas Ferreira da Costa, de 19 anos, foi morto com vários tiros no bairro Sotelândia. O crime também foi registrado no começo da noite dessa sexta-feira. E a vítima, que não tinha passagens pela polícia, estava participando de um churrasco na região. Já em Serra Sede, ainda segundo a polícia, um outro homem foi morto por disparos de arma de fogo. Bem, a criança baleada recebeu atendimento médico e já está em casa. Por enquanto, ninguém foi preso sobre este caso. Agora, olha só essa história. Um recém-nascido morreu sufocado no sul do estado. A criança morreu asfixiada pelo corpo da própria mãe. O caso aconteceu hoje cedo em Mimoso do Sul. A mãe, desesperada, ainda ligou para o resgate, mas quando a equipe chegou ao local, constatou que a criança já estava morta. A perícia esteve no local e agora investiga o caso. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O crime ficou impune por 12 anos. É que o advogado, acusado de violentar sexualmente de 2 crianças, usava os conhecimentos que tinha da lei para não ser punido. Ele já havia sido condenado e recorria da decisão. O advogado Cledimar José de Freitas, de 56 anos, foi preso no bairro Forte São João, em Vitória. Ele é acusado de amordaçar e abusar sexualmente de 2 crianças que moravam ao lado da casa dele, um menino e uma menina de 7 anos cada. O crime aconteceu em 2006. Na época, uma vizinha teria presenciado a cena e informado a polícia. Mas só depois de 12 anos, o acusado foi preso. Ele foi descoberto a partir do monitoramento que nós passamos a fazer. Ele se utilizou de todas as vias recursais, inclusive o processo foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, chegou ao tribunal, ao STJ em Brasília, e ele não teve sucesso na sua defesa. A partir daí, então, foi expedido mandado de prisão e nós passamos a diligenciar aqui na Grande Vitória, tentando localizá-lo. Hoje, pela manhã, tivemos êxito, ele foi localizado no interior da residência e foi, então, cumprido esse mandado de prisão por sentença condenatória definitiva. É importante ressaltar que não cabe mais recurso. Cledimar alega que sempre brincou com as crianças, mas todas as acusações são falsas. Inventaram um monte de história que eu não tive como me defender, inclusive, porque na época havia um apelo muito forte que
Michael Jackson envolvido com essas questões. E eu fiquei indefensável, não tinha como me defender. Eles criaram um monte de história mirabolante, fantasiosas. O delegado explica que, como o fato aconteceu em 2006, o acusado responde pelo crime de atentado violento ao pudor. Nesse caso, ele irá cumprir uma pena de 8 anos e 2 meses de prisão. A sentença ela foi rápida, ela não demorou, foi bastante célere. Pelo fato de se tratar de um advogado, alguém que tem conhecimento da área jurídica, obviamente ele se utilizou de todos os meios, de todas as vias, de todos os recursos para protelar a decisão. E essa é uma grande chaga que nós temos no sistema jurídico brasileiro, porque há um excesso de recursos meramente protelatórios, que servem tão somente para atrasar o andamento do processo. Cledimar é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e exercia a profissão quando cometeu o crime. Ele não pode mais recorrer à decisão e será encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha, em Xuri. Gente, é um absurdo, né? O que esses abusadores falam para se livrarem da culpa. Chegou até em Michael Jackson agora, né? Olha, mais de 60 quilos de maconha foram apreendidos no norte do estado. A droga foi encontrada num táxi em Linhares. Os militares faziam patrulhamento de rotina quando viram um veículo com plotagem de outro município. Os militares fizeram a abordagem e encontraram 151 tabletes do entorpecente no porta-malas do carro. Os 62 quilos de maconha estavam distribuídos em 2 caixas de papelão. No táxi estavam o condutor e um adolescente de 14 anos. Os 2 foram encaminhados para a delegacia. No bairro Morada da Barra, em Vila Velha, para ter água em casa, só fazendo gato, aquelas ligações clandestinas, sabe? O problema é que a população pede para que o serviço seja regularizado, mas o pedido não sai do papel. A área vem sendo ocupada desde 2012. São 5 quarteirões de casas, extensão do bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Apesar de ser uma invasão, a área conta com algumas comodidades fornecidas pelo poder público. Os moradores aqui já contam com energia elétrica nas casas, tudo regulamentado, pagam a conta direitinho. Tem inclusive, rede de iluminação pública aqui na rua. O que está faltando então? Bem, os moradores querem a regulamentação da água. Eles têm, dentro da casa a água chega, mas é por meio de gato. E isso não está agradando ninguém aqui. E vejam só, tem 6 anos no mínimo que eles estão tentando, junto à Cesan e à Prefeitura, regularizar essa situação, mas até agora não conseguiram. Na casa do pedreiro Antônio, a água chega, mas é gato. Ele, assim como tantas outras famílias da região, usam o recurso. Puxam a água da rede principal da Cesan. Pegou a rede geral deles, né, e ligamos para cá porque ele estava sem água. Aí a gente pegou a solução deles lá, mas a gente não quer fazer dessa forma. A gente quer uma água legalizada, né, bonita, né, pagando certinho. Entendeu? A gente quer isso. Essa é uma situação que não agrada a ninguém aqui. Seu Vivaldino, por exemplo, resume bem o que muitos moradores pensam. A gente já fomos lá na Cesan, já pedimos, não foi uma vez só, porque com desonestidade não se cria nada, entendeu? Nós temos a água aqui, tem, paga não, mas nós queremos realizar, nós queremos pagar. Esse documento é datado de 2017. Ele explica que para conseguir a rede a prefeitura tem que autorizar. Mas segundo os moradores ainda não tiveram resposta desse ofício. E assim, eles continuam reivindicando o que tem por direito. O que demonstra que aqui ninguém quer ficar irregular. Na época ela veio aqui, olhou, fiscalizou e disse que estava em análise e que precisava das ruas ser abertas. As ruas foram abertas e até hoje não tivemos o atendimento da Cesan. E a gente, o negócio de ligação de água sem pagar, muitas vezes, às vezes, um faz um gato aqui e já deixa a gente de água, falta de água, já acontece com todo mundo aqui, com todos os moradores. Uns tem, outros não tem, porque às vezes a água quebra também, animal passa, corta, quebra os canos, precisa a gente correr atrás para consertar. Está precisando de água, estamos precisando também assim de um atendimento, né, nas ruas também, né, para fazer o calçamento. E também a dificuldade para nós aqui também é um posto médico que nós também precisamos. Difícil viver assim, né? A Prefeitura de Vila Velha diz que o pedido de regularização do loteamento está em processo de aprovação técnica, mas o processo não depende apenas da Prefeitura. Assim que a documentação estiver de acordo com os trâmites legais, será agendada uma audiência pública e uma proposta será apresentada, finalmente, aos moradores.
É, gente, teve torcida, teve expectativa, mas não teve jeito. O sonho do Hexa foi adiado. Mais uma vez a torcida capixaba sofreu diante do telão. Não foi fácil ver Fernandinho balançando a nossa rede com um gol contra, sem nenhum adversário por perto. E a cada lance, uma reza, um pedido por gol. Deus, 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 Brasil. Acompanhados dos amigos, dos vizinhos ou mesmo dos colegas de trabalho, era impossível não parar na frente da TV. Para não ficar tenso diante dos ataques da Bélgica, uma saída foi ficar na churrasqueira. Eu prefiro ficar aqui, sofre menos. Mas ainda no primeiro tempo levamos mais um gol. Hora do intervalo. Hora de aliviar a fome e torcer para um segundo tempo diferente. Demorou, mas o capixaba vibrou quando o Renato Augusto marcou o nosso único gol. A expectativa da virada era grande. O Brasil vai desempatar esse negócio aí. Infelizmente, o juiz apitou e acabamos eliminados da maior competição de futebol do mundo. Derrotados, mas não desanimados, afinal, somos brasileiros e não desistimos nunca. Nós torcemos muito aqui na redação. Olha, o sonho do Hexa ficou para 2022. O Brasil entrou em campo ontem à tarde contra a Bélgica e, infelizmente, foi derrotado por 2-1. Mas, apesar da amarga derrota, o brasileiro levou tudo na esportiva e com muito bom humor. Antes mesmo do apito final, as brincadeiras já eram compartilhadas na internet. Olha aí o canarinho mal-humorado e chorando. Sou aquele canarinho que cantou em seu dedo. Mas teve quem lembrasse que, apesar de torcer pelo Brasil, o canarinho é belga. E por falar em tristeza, sobrou piadinhas até pro técnico da seleção. Tá triste? Fica triste não. Ah, fica tite não. O Neymar também não foi poupado. Depois de tanto cair em campo nos outros jogos, olha ele aí junto com o Cristiano Ronaldo e o Messi, ambos eliminados da Copa. Tem ele de malas prontas e até avisando pra mãe que já já chegaria em casa. Estou indo embora. A mala já está lá fora. E se você estava aí todo animado, pensando na folga que teria na terça-feira caso o Brasil se classificasse, então a galera lembrou que infelizmente vai rolar não. Aí, arregaça a manga, morou, cara? Agora, essa é pra partir o coração. Olha só a tristeza do Samuel lá em Presidente Médici, Cariacica. Tadinho. Mas eu só quero que o Brasil ganhe. Meu filho, mas depois o Brasil vai ganhar. Tá bom? Tá. Chora não, coleguinha! Fica assim não, amigo. Quem sabe daqui a 4 anos a gente não leva taça. Amor, quem dera, né? E o inesquecível 7-1, hein? Teve gente que disse que a derrota de ontem foi culpa dos alemães disfarçados. Será? Ah, duvido. Ah, depois da derrota, tinha gente apostando numa ajudinha lá de Brasília, do Supremo Tribunal Federal, para reverter o placar. Aí não, né? Deus me livre. E com um jogo desse, haja chá de camomila, né, amigo? E o amigo que tatuou a vitória brasileira na perna? Mas que é argentino. Vai dar trabalho mexer nisso aí, hein? E diante do fracasso... não tem jeito de ficar feliz, né, gente? Sábado, 7 de julho de 2018, vamos aos destaques do jornal A Tribuna de hoje. 60 mulheres sofrem chantagem por causa de fotos nuas na internet. Na foto principal, locadoras de vídeo ainda resistem.
Personal descobre tumor no cérebro após dor de cabeça e pede ajuda. Nomeações e aumento de salários para servidores proibidos a partir de hoje. Tite evita falar em permanência e não aponta vilões. E ainda destaque no jornal A Tribuna de hoje, no AT2, conto de fadas no gelo. 1000 vagas em cursos de graça nas férias. E advogado é preso por abusar de 2 crianças. Você é daquelas pessoas que adoram hambúrguer, mas sofre com medo de ganhar uns quilinhos a mais? A Gabi vai te ensinar como apreciar o lanche sem ficar com este peso na consciência. Hoje nós vamos falar sobre hambúrguer, mas calma, calma, não precisa trocar de canal, porque nós não vamos dizer que é proibido. Pelo contrário, a nossa nutricionista vai mostrar a melhor forma de você consumir e também algumas troquinhas inteligentes. Gente, não vou nem falar que não é para comer hambúrguer, até porque fala sério, é uma delícia, né? E eu tenho que confessar, eu como Nutri também como hambúrguer. O grande diferencial é a gente trabalhar com melhores escolhas, até porque o hambúrguer é uma refeição completa. A gente tem o carboidrato do pão, a proteína quando a gente escolhe um bifinho de boa qualidade e bastante vitaminas e minerais quando a gente capricha na salada. O grande lance é a gente passar longe dos fast foods e dar preferência a um hambúrguer mais natural e caseiro. Por isso, vem comigo que eu vou ensinar vocês a montar um hambúrguer low carb. Então, agora a gente vai ensinar a montagem desse hambúrguer low carb e a gente vai começar aqui dando uma selada na nossa carne e também no nosso bacon. Lembrando que eles são artesanais, né? Então a gente teve toda uma seleção da qualidade dessa carne. Não precisa de colocar óleo, azeite, nada na hora que a gente for preparar, até porque ele já tem a gordura natural do alimento. A gente optou por um pão low carb, né? Que dá pra fazer em casa mesmo. Esse pãozinho ele tem farinha de amêndoas, ele leva queijo, parmesão e leva também ovo. Então é muito facinho da gente fazer, não dá trabalho. Para finalizar, a gente só jogou um gergelimzinho por cima. E aí agora a gente colocou ele na chapa para ele poder dar uma esquentadinha para a gente começar a montagem do nosso lanche. Gente, está pronto e olha só isso, que maravilha, que perdição. E o melhor de tudo, ainda é low carb e é super saudável, né, Gabi? E o bacana é que a gente pode inserir um lanche desse na nossa rotina alimentar, né? Mas claro, gente, sem excesso, né? Porque o excesso de qualquer alimento vai levar ao ganho de peso. Mas a gente pode optar aí por uma sexta-feira à noite, um sábado. E o bacana, como ele é uma refeição completa, a gente tem a fonte de carboidrato, proteína e bastante vitaminas e minerais, a gente vai utilizar como substituto ou do almoço ou do jantar. Vamos para a melhor parte, você parte ou parto? Pode fazer as honras. Super levinho, não dá pra ter peso na consciência, não tem como você não fazer na sua casa ou procurar uma opção mais saudável. Que hoje a gente já encontra muitas, né, em todas essas redes aí que servem hambúrgueres. A gente vai ficando por aqui, lembrando que na semana que vem tem mais NutriDicas. É isso mesmo, e se você quiser mandar as suas dúvidas, é só me achar nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram, é só digitar NutriDicas com Gabi e até sábado que vem. Ficou bonito, hein? Olha, a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem oportunidade de cursos de idiomas sem taxa de matrícula. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com a oportunidade de curso de idiomas. São 310 vagas para cursos de inglês, francês e espanhol. O interessado deve pagar R$ 348 pelo material didático no início de cada semestre. Este valor pode ser dividido em até 3 vezes. E a matrícula deve ser feita no Senac de Vitória, em Bento Ferreira, das 8 da manhã às 8 da noite. A partir dessa segunda-feira já está valendo, tá? O curso tem duração de 2 anos.
As redes sociais têm se tornado cada vez mais aliadas para quem é empreendedor. E em tempos de crise, a ferramenta pode ajudar a atrair clientes. Veja na reportagem de Luciano Rosetti. O movimento no salão de beleza é frenético. Suzana não para nunca. A cada momento é uma nova cliente, um cabelo para fazer, enfim. Esse é o resultado de um bom trabalho, claro, mas também de um investimento muito grande em mídias sociais. Suzana é empreendedora individual há 1 ano e divulgar o serviço na internet é o que tem alavancado a atividade dela. Quando eu vi que a minha rede começou a crescer e eu postava algumas coisas, as pessoas curtiam, aí eu falei, opa, esse negócio vai dar certo. As clientes lotam a agenda. E pensando nisso, Suzana grava vídeos pedindo um feedback da clientela. Saber mesmo se estão gostando do serviço ou não. Eu estou fazendo aqui uma pesquisa de satisfação. O que eu posso melhorar no atendimento? O que vocês esperam, né, do meu trabalho? E todo esse esforço está dando resultados, viu? A Juliana, por exemplo, descobriu o trabalho pelas redes sociais. Ela tinha promovido um sorteio e eu comecei a participar e ganhei esse sorteio. E quando eu cheguei aqui, fiquei muito feliz pelo atendimento e principalmente pelo resultado também. Vamos agora para a loja de roupas da Karine. Ela tem um empreendimento há 6 anos e resolveu inovar. A gente trabalha o Instagram o tempo todo e já sai automaticamente no Facebook. E a gente procura colocar o máximo de fotos disponíveis, de imagem, porque a gente sabe que hoje a gente compra é o que a gente vê. A Karine faz esse trabalho na internet há 2 anos. E outra coisa interessante é que 80% das clientes que vêm até aqui na loja física é porque viram alguma postagem que ela fez numa rede social e gostaram do produto. A Jaqueline, cliente antiga, é prova disso. Você vem pelo que você viu na internet, mas chega aqui e vê muito mais, né? A mídia social hoje funciona como essa grande janela de visibilidade, mas não só de visibilidade, né? Não só para você fazer o seu negócio aparecer, mas para gerar negócio de fato. Se bem feito, com um investimento muito baixo, permite que você chegue nas pessoas certas. Hoje eu trabalho com horário agendado, normalmente esses horários é pela rede social, que as clientes vêm e agendam. Então, assim, só crescendo mesmo. Estou muito feliz. É isso aí. E a gente fica por aqui, mas eu te espero no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20 da noite. Uma excelente tarde para você e até lá.